Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? É... Cris Ravaioli aqui. Prazer em falar com vocês aqui pelo canal. Retornando ao canal, né? Fazia algum tempo que eu não gravava nenhum vídeo para o canal, mas quis fazer essa volta, principalmente porque senti uma necessidade de falar um pouquinho, algum conteúdo com um pouco mais de profundidade. Então, quem é a Cris Rabaioli? Eu sou estrategista de marca hoje do varejo de carnes, especialista em desenvolvimento de projetos para marcas de carnes e também sou consultora para modernização dos açougues de supermercado. Além disso, eu também tenho um clube de inteligência, né, chamado O Futuro dos Açougues, onde a gente trabalha o pequeno e o médio varejo, que são cursos online, consultorias personalizadas para o pequeno e médio. E a gente atua aí nesse segmento do varejo, ajudando empresários a conseguirem passar, né, por por esse caminho do empreendedorismo, o que não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe dos desafios que a gente encontra. E para marcar essa volta minha para o canal, tô aqui olhando para baixo, tá, gente? Porque eu tô pegando aqui o roteiro, né? Eu fiz um roteiro para a gente conversar um pouco. E o que que eu resolvi? Há uns 2 semanas atrás, eu recebi algumas solicitações, né? Os meus seguidores sabem que eu gosto muito de ler e que a leitura, para mim, ela é um ato de não só de conhecimento, né? Da gente buscar o conhecimento, mas ela é um ato da gente ampliar a nossa visão, né? De mundo, a gente aprender com pessoas que estudaram talvez mais do que a gente, ou aprender com a filosofia, que eu gosto muito. Então, eu recebi então uma dica, Cris, por que que você não começa a fazer resenha de livro que você já leu, trazendo a sua visão? E eu achei legal isso, porque na ocasião estava lendo esse livro aqui, ó. Hospitalidade Racional, de Will Guidara. Ele é um especialista em hospitalidade, trabalha em restaurante em Nova York. E aí eu comecei a ler esse livro e eu me encantei com esse livro, porque esse livro fala muito sobre tudo que eu tenho feito hoje dentro da minha carreira e dentro dos trabalhos que eu desenvolvo com as marcas, né? E também dentro do trabalho que eu desenvolvo para os supermercados. Por quê? Porque no final de tudo, o meu trabalho sempre é tentar encantar, né? Encantar o meu cliente, mas também fazer com que o meu cliente encante o cliente dele. E aqui fala muito sobre isso, tá? Então, eu quero falar com vocês hoje sobre esse livro. É esse livro que é o nosso primeiro livro que eu vou aqui passar para vocês alguns insights, tá? Então, gente, de primeira mão, dizer para vocês que não estou aqui, né, obviamente, fazendo nenhum julgamento, né, de nada, de texto, de nada. Eu estou aqui para passar um pouco do que foi significativo para mim dentro dessa leitura e também talvez despertar em vocês o interesse de ler esse livro, porque é um livro que quem trabalha com experiência, né, que quer proporcionar experiência para os clientes, não importa em qual segmento, aqui ele fala muito de restaurante, mas serve para muita coisa, tá? Então, é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. E eu vou começar contando um pouco da história desse livro que está aqui na contracapa dele, tá? Então, ele conta uma história de aprendizado do Will no lendário restaurante Eleven Madison Park. Esse restaurante ele se tornou muito famoso em oferecer hospitalidade extraordinária. Então ele tem uma filosofia, ele transformou o ato de servir num ato de entrega, muito mais do que entregar um prato certo, do jeito certo, ele surpreendeu os clientes dele com a hospitalidade. E essa hospitalidade ele chama hospitalidade racional. E o que que o que que ele fala também bastante aqui nesse livro
é que você não precisa, e foi o que eu falei no começo, você não precisa ser dono de uma empresa de luxo para oferecer hospitalidade, né? Esse livro ele fala muito sobre serviço, sobre liderança aprendida, né? Que você pode aplicar em vários outros segmentos, né? Então, é, a cultura da hospitalidade faz com que as pessoas consigam se sentirem vistas e realmente é, consigam ser impactadas por aquele serviço que não é somente o ato de colocar o prato certo, servir na hora certa, não errar no ponto, tá? Então, basicamente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu fiz uma pequena apresentação também para guiar aqui a minha leitura, tá? Apresentações de slides. Reproduzir do início. Ok. Então, aqui é o livro Hospitalidade Irracional, o poder de dar às pessoas mais do que elas esperam. Então, é sobre isso que esse livro fala. E por que que esse livro importa, né, gente? Porque atendimento excelente virou obrigação. Produto bom, ele não garante lembrança. E experiência é o novo diferencial competitivo. Então, ele fala muito, esse livro, sobre o impacto real de entregar mais do que o cliente espera, não em produto, mas em experiência. E quando a gente fala de mercado, hoje a pergunta não é mais quem entrega melhor, mas é quem é lembrado. Por quê? Porque serviço correto virou obrigação. O extraordinário, ele começa quando a experiência ultrapassa a expectativa. Então, a ideia central do livro traz que hospitalidade não é o que você faz, é como você faz as pessoas se sentirem. Essa é a ideia central desse livro, né? Então, ele fala que, deixa eu ver o próximo slide aqui. Ele também traz uma diferença é, entre o que é serviço versus o que é hospitalidade, né? Então, ele traz uma explicação, né? Que serviço é quando você cumpre o combinado, e hospitalidade é quando você gera uma percepção diferente em relação ao seu cliente. Então, ele também fala muito que hospitalidade não é bajular, né? Não é fazer bajulação com o cliente. É você atingir um ponto que é o processo que seria entregar no prazo, ter o preço adequado ao serviço e ter um produto adequado, ele não alcança. Então, isso é hospitalidade. Então, você pode acertar tudo, né? Uma parte bem interessante, mas ainda assim você ser esquecível. E essa é uma coisa que acontece muito, né? Na nossa vida aí de negócios. Então, qual que é a diferença entre serviço e hospitalidade? Primeiro, serviço é o preto e branco. Ele conta a história de que uma mulher que ele conheceu, é, quando ele perguntou qual que era a diferença entre serviço e hospitalidade, ela respondeu: serviço é preto e branco e a hospitalidade é colorida. Preto e branco significa que você está fazendo seu trabalho com competência e com eficiência. Colorido significa que você faz as pessoas se sentirem bem com o serviço que você está prestando para elas. Então, levar o prato certo, para a pessoa certa, na mesa certa, é serviço. Mas envolver-se genuinamente com a pessoa que você está atendendo, para que você possa fazer uma conexão autêntica, isso é hospitalidade. E aí, para que, como a ideia central do livro, eu sempre vou trazer isso. A ideia central do livro é como fazemos as pessoas se sentirem.
Então, o que ele traz é que essa experiência que ele teve lá no EMP, que eles chamam, que é o Eleven Madison Park, que é o hotel que hoje é 4 estrelas Michelin, eles perceberam o quanto que é incrível quando você consegue ser irracional, quando você consegue fazer as pessoas se sentirem diferente dentro do restaurante, né? Então, é, eles estão focados em seus produtos, óbvio, mas eles estão muito mais focados nas pessoas. E o que ele traz também é que a maioria das empresas estão tão focadas em produto que esquecem das pessoas. E isso é muito interessante, né? Então, a hospitalidade, ela não é bajulação, né? É, não é bajular o cliente, né? Ele não é exagero, né? Não é custo alto. É quando você consegue aplicar intenção dentro do que você está fazendo. E aí ele traz uma frase muito interessante que foi falada, nem me lembro por quem. Parece que foi atribuído a uma escritora norte-americana e ela é muito falada, que fala: as pessoas esquecerão o que você fez, esquecerão o que você disse, mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. Então, isso é intenção. Então, hospitalidade não é bajulação, não é improviso, não é custo alto, não precisa ser caro para você agradar um cliente. É quando você faz as coisas com intenção, né? Aí eu vou procurar um lugar aqui que ele fala sobre a intenção, que é muito legal, que ele traz, que é o poder da intenção, né? Então ele fala o seguinte, ele conta a história, né, do pai dele que cuidou da mãe dele. A mãe dele teve uma doença muito grave e aí ela ficou em cadeira de rodas, né? E ele conta, né, o quanto que o pai dele era todos os dias ele acordava, tirava a mãe da cama, colocava na cadeira de roda, ajudava a mãe dele no banho, preparava, dava o café da manhã para ela, tudo antes de ir para o trabalho. Depois de 15 horas de trabalho, o pai chegava em casa e ajudava com tudo novamente, sempre encontrando tempo para ver o Will, que é o autor, tocar uma música nova que ele aprendeu na bateria ou mesmo ajudá-lo com o dever de casa. Isso é perseverança aliada à generosidade, que é, o Will traz que o pai dele nunca conseguiria provavelmente ter feito tudo isso se não tivesse planejamento, né? Então, ele conseguia planejar os dias, ele conseguia organizar suas prioridades e então estabelecer o inegociável. E o inegociável era a atenção que ele dava para todas as atividades que ele tinha que realizar com a esposa aplicada com intenção. Então, intencionalidade não era luxo ou uma filosofia de negócio, era inegociável, era uma exigência. E ele aprendeu muito isso com o pai dele nessa época que cuidava da mãe. Então, intenção significa que toda decisão, desde a mais óbvia, né, significativa, até a aparentemente mundana, é importante. Fazer algo com intencionalidade significa fazer de maneira ponderada, com um propósito claro e, obviamente, de olho no resultado desejado. Então, quando você faz as coisas com intenção, é, com foco, você sempre vai ter um resultado, obviamente, diferente, né? E aí, já no capítulo, deixa eu ver, que número que é? No capítulo 4 ele traz um pouco sobre é, a, as lições de hospitalidade consciente. Ele fala um pouquinho sobre essas lições de hospitalidade consciente. Todo cliente, ele chega com uma expectativa mínima dentro do seu negócio, não importa qual ele seja, né?
Ele quer ser bem atendido, receber um bom produto, pagar um preço justo. Isso já é o básico, né? A surpresa, ela acontece quando algo foge desse automático. E isso não precisa ser grande, precisa ser inesperado. O cérebro humano, ele valoriza aquilo que quebra o padrão. E é aí que a experiência vira memória. Então, dar mais do que o esperado, né? O cliente espera eficiência, o cliente não espera cuidado. E isso é muito legal. E aí, ele traz um caso que ele chama Vá Além. Aí ele conta duas experiências bem interessantes aqui. A primeira é que chegou um casal lá no restaurante para jantar e estava comemorando o aniversário de casamento. E aí o garçom, que é treinado para ouvir as entrelinhas das conversas dos convidados, mas não para especular, para tentar entender o que esse garçom pode conseguir passar para uma pessoa da equipe que é responsável por cuidar dessa parte de causar as surpresas para os clientes, providenciar. Então, nessa ocasião, ele escutou esse casal comentando que tinha esquecido uma champanhe dentro do congelador, na casa deles. E aí, preocupados que essa champanhe ia estourar, e eles tinham comprado essa champanhe para comemorar esse aniversário de casamento e tal. E aí o garçom escutou e ele então conversou com essa pessoa responsável por organizar todo esse trabalho de provocar essas surpresas extremamente inesperadas, né, para o cliente. Tinha um departamento para isso, para vocês terem uma ideia, dentro do restaurante. E aí ele pegou e se ofereceu no meio da refeição para ir até a casa desse casal, né? Tirar essa garrafa do congelador. E aí o casal aceitou na ocasião, e eles foram então até a casa desse casal. Chegou lá, tiraram o champanhe do congelador, guardaram na geladeira junto com uma lata de caviar, uma caixa de chocolate e um cartão de aniversário em nome do restaurante. Eles então deixaram isso lá. E aí, obviamente, quando esse casal chegou em casa, eles tiveram uma surpresa extremamente inesperada, e isso é o extraordinário que nasce do inesperado. Só que não precisa ser isso. Ele conta um outro caso, por exemplo, de uma rotina deles, ele contou aqui que eles perguntam o ato simples de uma moeda de 50 centavos colocado no paquímetro para o cliente que esqueceu de colocar, já é um ato de um extraordinário. Então, ele fala que não é luxo, né? É tentar esse gasto, né? No caso de 50 centavos, que ele vai lá e coloca lá no paquímetro para o hóspede, para o convidado não precisar se preocupar com isso porque esqueceu, ou mesmo que ele não tivesse esquecido. Normalmente os garçons perguntam: Ah, legal, onde vocês vieram de carro? Ah, sim, viemos de carro. Ah, legal, onde que você estacionou? Ah, em tal local. E se eles disserem, por exemplo, que o estacionamento está ali a uma curta distância, eles perguntavam qual que era o carro, e aí eles iam lá, colocavam algumas moedas no parquímetro para que os clientes não se preocupassem com isso. Então, esse gesto, ele definiu o conceito de adicionar uma nota de graciosidade, um algo a mais, porém não essencial à experiência dos clientes. Era um ato de hospitalidade, que nem sequer acontecia dentro das paredes do restaurante, ou seja, era lá fora, mas era um ato de hospitalidade. Então, ele menciona também que quanto mais comum se tornava para eles oferecer esse pequeno presente, mais extraordinário parecia para as pessoas que recebiam. É isso, né? Então, o extraordinário nasce do inesperado. Então, não é o grande, não é o presente, o presente, não é o objeto, é a intenção. Então, a surpresa cria memória. E
essa é uma das frases que mais me impactou, sabe? A surpresa cria memória. Então, são pequenos gestos no contexto certo e no momento oportuno. E aí vem uma questão, né? Como é que você consegue pensar isso para os seus negócios, para a sua vida, para o negócio que você tem, né? Dentro do segmento que você tenha, né? Que seja. Então, não é investimento substancial, não é custo, tá? Ele fala muito sobre isso, assim, sabe? Do básico, né? É, e aí, ele traz alguns exemplos muito legais, assim. E ele fala também que onde há gente, há espaço para hospitalidade, né? E isso é interessante, né? Onde existem pessoas, não importa qual negócio, existe espaço para hospitalidade. Gente, assim, óbvio, né? A gente tem que também trazer uma coisa bem interessante aqui. Dependendo do tipo de negócio, né? Eu gosto sempre de fazer essa conversa aqui, que trago sempre isso, né? Existe uma linha que ela não encontra, que é qualidade com quantidade, né? Chega um ponto que quando a quantidade está muito alta, né? Um restaurante, por exemplo, é de 140 lugares, talvez você não vai conseguir oferecer um nível de serviço tão irracional como ele menciona aqui. Então, tem que cuidar muito com isso, né? Às vezes a gente tem que se preocupar. Provavelmente, essa é uma das grandes explicações por que que não há, por que que há uma razão para não haver restaurantes 4 estrelas Michelin com 140 lugares. Você não consegue servir esse tipo de comida que um restaurante 4 estrelas Michelin ou oferecer o nível de serviço no volume de um restaurantezinho de 50 lugares, tá? Então, qualidade provavelmente quase sempre inversamente proporcional à qualidade, e aí você também vai ter que entender que você não vai conseguir fazer todo esse trabalho de hospitalidade e de gerar essas experiências em locais que têm um volume muito grande de pessoas. Mas isso não significa que você não pode ter os pequenos gestos que vão trazer experiência para dentro do seu negócio, tá? Então, não significa que você tem um açougue popular, que atende não sei quantos mil clientes por dia, que você não vai poder oferecer uma experiência interessante para os seus clientes, tá bom? Ah, vou compartilhar um case que ele falou aqui, sabe? Um case muito legal. Ele deu um exemplo dos corretores de imóveis. E o que que ele deu de exemplo? Ele deu de exemplo o seguinte, que normalmente quando você compra uma casa, né, um apartamento, ou não sei se você já tiver essa experiência, mas eu já tive. Você ganha uma champanhe, né? Você ganha uma champanhe porque você comprou um apartamento e aí eles colocam uma champanhe para você lá e tal, né? E aí ele fala, né, que uma champanhe ela é normal, né? É um ato normal dentro de um desse ramo, né? Mas aí ele traz dois exemplos, né? De dois corretores de imóveis que ele conheceu, né? E ele fala que um descobriu, né, nessas conversas, né, que a mulher, quando entrou, né, para falar lá com o corretor, ela mencionou sobre, olha, esse cantinho aqui da casa tem essa luz entrando, é aqui que eu vou fazer é, o meu canto da yoga. Aí o corretor, né, essa corretora, na verdade, na hora que efetivou a venda, o que que ela fez? Ela comprou um tapete de yoga para a dona da casa e já deixou colocado lá no cantinho que ela mencionou que entrava a luz. Ou seja, ela causou um impacto que com certeza essa pessoa não vai esquecer. Aí ele conta um outro caso interessante também, que é o caso de uma empresa de reforma,
que a dona da casa, ela fez a reforma, mas ela não queria perder o batente da porta, porque media a altura dos filhos, conforme os filhos iam crescendo. Aí, a empresa de reforma fez? Ouviu isso e simplesmente conseguiu manter o batente da porta em uma das portas dessa reforma, para que isso não acontecece, né? De que ela pudesse causar essa experiência legal aí para quem comprou, né? Então, outra experiência legal que ele conta. Diz que um dia ele estava lá no restaurante, né? E aí ele escutou, né? Um grupo de executivos que estava terminando a viagem de trabalho e comentando sobre todos os restaurantes que eles foram em Nova York, mas que não conseguiram comer o cachorro-quente da barraca de cachorro-quente mais famosa de Nova York. O que que ele fez? Ele mandou um pessoal da equipe dele ir lá comprar o cachorro-quente, pegou esses cachorro-quentes, cortou todo em pedacinho, enfeitou o prato, obviamente, com a característica do restaurante, e mandou servir na mesa. Imagina a cara de espanto dessas pessoas quando viram isso acontecer. Então, entende? Né? É, por isso que eu recomendo, assim, cara, se você trabalha com isso, você tem que pensar nisso, sabe? E ele traz muitos exemplos interessantes, ele fala de restaurante, fala de corretor de imóvel, fala de vários outros serviços. E ele também cita a história do corretor que deixou um presente pro pet, porque viu que o cara tinha um pet. Então, isso não vai mudar o imóvel, mas muda completamente a relação. Esse gesto, gente, ele não está no contrato. Ele está na leitura de contexto. E isso é hospitalidade, tá? Quando a gente traz isso para o varejo de carne, a pergunta muda. Então, não é mais como eu vendo mais carne, mas é como eu crio mais vínculo, né? É lembrar o corte preferido de um cliente, é entender o momento de consumo, é um churrasco, é uma rotina, uma ocasião especial, é orientar sem empurrar. Hospitalidade aqui não é falar bonito, né? É demonstrar que você conhece quem está do outro lado do balcão de atendimento que você atende dentro do seu negócio. E produto, ele pode não mudar, mas a experiência, ela muda tudo, né? É, e uma coisa interessante é que a hospitalidade, ela não é preço, né? Um ponto importante é que ela não tem relação direta com desconto, tá? Muitas vezes ela é o que permite manter o preço, tá? Ela é o que permite sustentar o preço. Quando o cliente se sente visto, cuidado e respeitado, o valor percebido muda, tá? Preço é argumento de quem não conseguiu construir experiência. Hospitalidade é estratégia de diferenciação, tá? Então, não depende de desconto, não depende de luxo, depende da intenção. Isso é hospitalidade, tá? E hospitalidade, ela é estratégia. Então, você tem que pensar, você tem que treinar e você tem que repetir. Ela não é espontânea, ela é cultural. Você tem que estimular essa cultura dentro do seu negócio, você tem que estimular seus vendedores, estimular todo mundo, a caixa, o recepcionista, o caminho, a pessoa da logística. Então, ela é estratégica, né? Então, eu deixo aqui uma pergunta chave, né? Onde hoje eu entrego produto, mas eu poderia entregar memória? Então, pense comigo, né? Quais são as três expectativas básicas que o cliente tem quando entra lá no seu negócio ou quando compra um produto seu? E agora pensa, como não, o que que eu posso fazer que não é obrigação, ou seja, não é minha obrigação, mas que melhora a experiência do meu cliente? E, por último, isso gera vínculo ou isso gera custo? Na maioria das vezes gera muito mais vínculo do que custo, tá? Então, pense nisso.
Hospitalidade, ela não escala sozinha. Então, não existe como você fazer tudo isso sozinho. Você precisa de cultura, você precisa de exemplo, você precisa de consistência. E sempre começa na liderança, né? Então, o primeiro passo é importante entender que sempre começa na liderança. Então, eu deixo aqui um insight prático, tá, para vocês. Hospitalidade não é romantizar, tá? Atendimento. Não é tornar romântico o atendimento, ela é inteligência aplicada à experiência. É entender que o produto ele vai abrir as portas. Um produto de excelência, ele vai abrir as portas, mas é a experiência que constrói a permanência desse produto na vida das pessoas. Negócios que entendem isso, deixa de competir só por preço e começa a competir por significado, e aí você muda o jogo. Você passa a não ser comparável, você passa a não ficar se preocupando com ó, a questão de vender um pouco mais caro, né? O seu cliente, ele não olha isso, ele vai olhar outra coisa, tá? Então, para fechar, né, eu quero deixar uma provocação simples, né? O que que você pode mudar amanhã na forma como você atende, que você não depende de investimento, mas que depende de atenção? E tudo isso é porque hospitalidade, gente, não começa no cliente, ela começa na decisão de como você quer ser lembrado pelo seu cliente. Tá? Isso é o começo de tudo, é o começo da hospitalidade, né? E uma coisa bem importante que vocês têm que colocar em mente, aqui o livro deixa muito claro isso, tá? Não significa apenas dar mais, significa ser mais atencioso. Então, quero deixar aqui com vocês, parar o compartilhamento aqui, só um pouquinho, interromper. Quero deixar com vocês essa mensagem, né, desse livro que eu particularmente gostei muito, tá? É, é uma experiência muito legal, né, dele. Ele tem um viés também muito ligado ao conceito de comece pelo porquê do Simon Sinek, que talvez vocês possam também gostar, tá? É, acho que a gente tem um papel muito muito relevante como empresários de proporcionar, né, essa hospitalidade racional e fazer dos nossos negócios negócios com significado e não somente uma venda de troca de produto por dinheiro. Essa é a mensagem desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui comigo, tá? Que se vocês gostaram, eu vou pensar em outros livros para trazer aqui para vocês. Me sigam nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, Cris_Rabaioli, tô no LinkedIn, Cristiane Rabaioli, e tô aqui no YouTube. Se você compartilhar esse vídeo, se você curtir, com certeza você me dá muito mais motivação para continuar. Te vejo no próximo.